Olá, meu nome é Roseli Silva, eu sou facilitadora na abordagem sistêmica, trabalho com a constelação familiar, a programação neurolinguística, sou coach em hipnose ericksoniana e também utilizo nos meus atendimentos e nos treinamentos a terapia da linha do tempo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a constelação familiar. Quando surgiu, para que serve, o que é? Vamos lá. Como surgiram as constelações? Elas começaram como um método terapêutico que depois se expandiu para as empresas e organizações. Esse método foi percebido pelo Bert Hellinger. O Bert é um alemão, hoje ele está com 89 anos, impressionante, atuando, trabalhando, dando os treinamentos e formações em todo o mundo. Esse método já está com quase 40 anos, vem sendo desenvolvido e ampliado nos cursos e formações que o Hellinger vem dando, como eu já comentei. Dessa ampliação surgiram os movimentos da alma, que é como ele chama as constelações hoje em dia. O Bert comenta que ele não inventou as constelações, e sim que ele percebeu as dinâmicas, esses movimentos, que é um nome que ele dá para o fenômeno, né? A constelação ela é uma abordagem fenomenológica, isso quer dizer que ela é baseada no fenômeno. Então não existem muitas teorias a respeito disso. O Bert começou essas observações quando ele atuou como missionário católico junto aos Zulus na África do Sul. Ele percebia que essas tribos tinham interações e dinâmicas diferentes, maneiras diferentes de tratar e cultuar os ancestrais. Depois de um tempo, ele se retirou da igreja, se tornou psicanalista e atuou em várias áreas, como a Gestalt, a terapia primal e várias outras tecnologias de mudança e de cura, até desenvolver o método como a gente conhece hoje. E por que esse nome constelação? A palavra em alemão seria Stellung, que traduzida literalmente seria ou estrela ou representação. E foi isso que o Hellinger pensou num primeiro momento, representação familiar. Mas quando o primeiro livro de constelação foi traduzido do alemão para o italiano, o tradutor trouxe o significado de constelação, algo a ver com as estrelas. E acabou que o Hellinger concordou com esse nome e até combina, né? Se você pensar numa constelação, na posição das estrelas e dos planetas, fica fácil imaginar, né? Cada planeta, cada estrela tem o seu lugar. Agora você imagina se a gente tira a Lua um pouquinho do eixo dela, alguns graus do eixo dela. O que vai acontecer? Maremotos, se a Terra sai do eixo dela, terremotos, enfim, o caos. Isso é mais ou menos, de uma maneira simplista, o que seria a constelação. Colocar cada membro de um sistema, de uma família, no seu devido lugar, para trazer essa harmonia. E isso é uma das coisas bastante interessantes. Eu gosto também de colocar que a constelação ela não tem nenhuma conotação ou ligação religiosa, esotérica ou mística. Sem nada contra essas abordagens que eu respeito bastante, gosto inclusive, mas é importante pontuar que a constelação ela não tem essa conotação com nenhuma religião, com nenhuma linha espiritual ou com o misticismo. Porque às vezes as pessoas, dependendo da sua própria crença, da sua bagagem religiosa, acabam não procurando a abordagem porque acreditam que tem algo, alguma ligação espírita ou alguma coisa mística. E realmente não tem. Um ateu pode se beneficiar do processo da constelação sem problema nenhum. Ela é muito impressionante, você assistir uma constelação, participar de uma constelação individual, é algo que toca profundamente e a gente, às vezes, algumas pessoas dão essa interpretação, né? Foi algo mágico, algo místico, eu tive um contato maior com a alma da minha família, com os meus familiares, até com Deus, eu me aproximei de Deus, mas realmente não tem essa conotação. Eu acho bastante importante frisar isso. Não existe uma possessão nem algo do gênero. E o que é a constelação? O Hellinger percebeu, quando ele começou a observar os fenômenos, as questões que são trazidas às constelações, que quando a pessoa tem um problema, quando ela traz uma queixa, ele percebeu que esses problemas se derivavam, né, surgiam quando certas ordens eram quebradas. Ele deu o nome para essas ordens de ordens do amor. Porque no fundo, todos os comportamentos, as motivações,
das pessoas tem como essência o amor. Né? Mesmo o comportamento mais negativo que a gente enxerga, que a gente percebe nas pessoas, eles têm como componente principal o amor, ou como na PNL a gente costuma dizer, uma intenção positiva. Quais são essas ordens que, quando são quebradas ou desobedecidas dentro dos sistemas, dentro das famílias e dentro das organizações, elas trazem problemas? A primeira ordem é a ordem da hierarquia, que nada mais é do que aquela coisa que os nossos avós falavam de respeito aos mais velhos. Então, dentro de uma família, por exemplo, a hierarquia é quem veio primeiro? Os pais. Então, o pai e a mãe se conheceram, namoraram, se casaram e tiveram os filhos. Então, os pais vieram primeiro, o casamento veio primeiro e depois vem os filhos. Entre os filhos também tem uma hierarquia, né? Do filho mais velho para o filho mais novo. Também tem essa hierarquia. Dentro das organizações e das empresas, essa hierarquia também é válida. Mesmo um gerente que chega para cuidar de uma equipe, e nessa equipe tem pessoas que estão nessa empresa há 15, 16 anos. Se esse gerente vier respeitando a hierarquia, mesmo ele estando numa posição hierárquica maior, numa posição de chefia, se ele respeitar esse funcionário que está lá há 15, 20 anos, ele consegue dirigir essa equipe, ele consegue se colocar como gerente dessa equipe. Agora, se ele entra sem respeitar a hierarquia, sem respeitar as pessoas que já estavam nessa empresa há mais tempo, provavelmente ele tem que trocar quase que a equipe inteira, mandar todo mundo mais antigo embora, porque senão ele não vai conseguir se colocar. Então, a primeira ordem nas constelações é a ordem da hierarquia. A segunda ordem é o equilíbrio entre dar e receber. Para um relacionamento dar certo, para um relacionamento profissional dar certo, para um relacionamento dentro das famílias, entre casais e entre os familiares darem certo, neste relacionamento há necessidade de haver o equilíbrio entre dar e receber. Só existe um relacionamento que não tem equilíbrio entre o que a gente recebeu e o que a gente pode dar, que é o relacionamento entre os pais e os filhos. Os pais, que são os grandes, eles dão e os filhos recebem. Porque tem algo que a gente recebeu dos nossos pais que a gente nunca vai poder pagar. Que por mais que a gente faça, por mais que a gente tente compensar, a gente nunca vai conseguir compensar os nossos pais. Que é a vida que a gente recebeu deles. Mesmo alguns pais que só passaram isso, às vezes só deu a vida, só passou a vida. Não deu mais nada, não deu educação, não deu amor, não deu cuidado, não deu atenção. Mas se a gente conseguir perceber, sentir a gratidão por essa vida que a gente recebeu dos nossos pais, aí a gente tem uma vida mais plena. E como é que a gente equilibra? Porque muitas pessoas se sentem culpadas quando recebem muito, principalmente quando os pais dão demais e querem de alguma maneira cuidar, querem de alguma maneira compensar. A gente só consegue compensar essa vida que a gente recebeu dos nossos pais passando essa vida pra gente e vivendo uma vida plena e feliz. É assim que a gente consegue compensar esse desequilíbrio por ter recebido algo tão precioso dos nossos pais, que é a vida. Passando essa vida para frente para os nossos filhos, para os nossos projetos, por alguma coisa que a gente traz ao mundo, para as pessoas, para as organizações, montando algo legal, uma ONG, ou trazendo, que o seu trabalho traga alguma benfeitoria para as pessoas e para a humanidade, você já está equilibrando o dar e o receber pela vida que você recebeu dos seus pais. Então, o único relacionamento que não tem equilíbrio entre dar e receber é entre os nossos pais e a gente como filhos. A gente não tem como equilibrar isso. Tá? Entre relacionamentos amorosos tem que haver o equilíbrio. Se o marido dá demais ou a esposa faz demais pelo marido, esse relacionamento não tem como dar certo. Os relacionamentos de amizade também tem que haver um equilíbrio entre dar e receber. O relacionamento profissional, enfim, todos os relacionamentos entre nós, seres humanos, para darem certo, tem que haver um equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe. A terceira ordem é a ordem do pertencimento. Toda pessoa que nasceu dentro de uma família, dentro de um sistema, dentro de uma organização, tem direito de pertencer. Se por algum motivo as pessoas desse sistema excluem esse membro do grupo, esse membro da família, ele vai ser representado normalmente em outras gerações pelos mais jovens, pelos que vão vir depois.
Porque mesmo, vamos pegar um exemplo, um avô que era alcoólatra, batia na avó, ou uma avó que abandonou o avô e fugiu com outro homem. Por conta disso que aconteceu, os familiares julgam, excluem, não se fala mais daquela avó. O avô se recuperou de ter sido abandonado por outra pessoa, se casou novamente, não se fala mais dessa avó. Os netos não ficam sabendo que havia essa avó, os bisnetos não ficam sabendo. E o que acontece? Mesmo sem ter uma consciência, mesmo sem saber da história, as crianças, normalmente essa decisão é feita de maneira totalmente inconsciente, como eu disse, motivada pelo amor, elas percebem, elas olham como se olhassem na alma da família, para aquele membro que foi excluído e diz, ela existe, ela pertence, e tanto ela existe que eu vou representar ela aqui na família. E esse membro acaba se comportando da mesma maneira que essa pessoa, às vezes se parece fisicamente com essa pessoa, mas o que é mais significativo, que a gente percebe quando coloca uma constelação, é que esse membro que representa por amor, normalmente vai representar de uma maneira negativa. Ou vai ter os comportamentos nocivos que essa pessoa tem, por exemplo, não vai se dar bem dentro dos relacionamentos, vai abandonar, vai enganar o parceiro nos relacionamentos, ou se é uma pessoa que foi excluída por conta da bebida, vai imitar esse comportamento. Se são pessoas excluídas por conta de doenças adquiridas, vai imitar na doença também. Então, é isso que é chamado do amor que adoece. Por amor, a gente, por querer representar alguém ou por querer equilibrar o que achou que recebeu demais, a gente tem comportamentos normalmente negativos, inconscientes, totalmente inconscientes, que fazem com que a gente represente dentro do sistema ou tente de alguma maneira equilibrar esse sistema, né? Então essas são as ordens que o Hellinger percebeu, que quando são quebradas, trazem problemas para o indivíduo dentro daquele sistema, e é isso que a constelação traz à tona. E essa é uma outra parte que eu vou explicar de uma maneira mais detalhada, como é esse trazer à tona o que está escondido, o que não foi falado dentro das famílias quando essas ordens são quebradas. O fenômeno das constelações é possível graças a uma capacidade que nós temos como seres humanos, que é a capacidade de entrar em sintonia com outra pessoa, né? Que é nada mais do que o processo de empatia. É como se eu, ao representar um membro de uma família na constelação de uma pessoa, eu calçasse as sandálias dessa pessoa, eu entrasse dentro da minha fantasia, dentro das minhas sensações e percepções internas, na história daquela pessoa. E é isso que muitas vezes impressiona as pessoas a ponto de darem a conotação, aquela conotação mais mística, mais espiritual dentro das constelações. Mas é só o processo de empatia, o processo de sintonia. Sobre isso, quem quiser ter inclusive uma explicação mais científica sobre a fenomenologia da constelação, leia um livro do Rupert Sheldrake. O título do livro é A Sensação de Estar Sendo Observado. Nesse, o Sheldrake faz várias pesquisas, vários experimentos para estudar exatamente esse processo que nós temos de sintonia, de empatia com outra pessoa. Então, essa é a essência do trabalho da constelação. O que é importante notar quando a constelação acontece é que ela traz à tona, nesse momento que eu represento uma pessoa, eu trago à tona a dinâmica escondida. Tem uns professores, meus primeiros professores de constelação, eles gostam de ilustrar essa explicação sobre essas dinâmicas ocultas dentro da família com uma metáfora que eu acho muito interessante, uma historinha. Quando uma criança acorda no meio da noite, dizendo que acorda os pais, levanta, vai para o quarto dos pais, chorosa, dizendo que tem um monstro embaixo da cama. Essa criança, ela está falando a verdade ou ela está mentindo? Do ponto de vista objetivo, não existe um monstro debaixo da cama. Um dos pais até pode, com mais paciência, pegar essa criança, levar lá no quarto, levanta a coberta, mostra para ela debaixo da cama, tenta de todas as maneiras tranquilizar essa criança e provar para ela que não existe um monstro debaixo da cama. Mas o medo da criança é real, né? O medo dela existe, aquele sentimento, aquela emoção, aquele pavor existe, mesmo que os pais mostrem objetivamente que não existe um monstro debaixo da cama. Se você pensar um pouquinho,
E é o que a constelação traz muito à tona, muitos dos nossos medos, dos nossos bloqueios, quando a pessoa fala que se sente travada, que ela não sabe o que, mas ela tem essa sensação, esse sentimento que ela não sabe explicar, ou eventos na vida dela que se repetem, por mais que ela coloque consciência nisso, puxa, eu pensei bem, fiz, sabia que não era o certo a fazer, mas algo me levou a fazer, é justamente essas dinâmicas ocultas. Como a criança que está com medo daquele monstro debaixo da cama, o que existe na verdade são emoções, sentimentos, emaranhamentos que estão dentro do seio da família, dentro do seio daquele sistema, trazendo essas sensações e sentimentos. E como a mente racional precisa dar uma explicação, muitas vezes a gente dá essa explicação, ou é espiritual, ou são os monstros embaixo da cama. Muitas vezes a nossa mente vai racionalizar e colocar uma atribuição, vai trazer uma explicação, uma justificativa para aquele comportamento que nem tem a ver com a realidade. Né? E é bastante impressionante quando acontece uma constelação e a pessoa traz, eu tenho esse problema e eu acho que tem a ver com a questão que eu tinha com a minha mãe, e aí você coloca a constelação e a dinâmica que vem à tona tem a ver com uma avó, ou com o lado do pai, ou com o bisavô, porque a nossa mente ela precisa de uma explicação, mas às vezes essa dinâmica está tão oculta, está tão escondida, que a gente racionaliza e acaba atribuindo outras questões para aquele problema. Muitas dessas crenças são formadas a partir das dinâmicas da nossa família, da nossa cultura, do nosso país, da nossa religião. Quantos de nós tivemos crenças que ao longo da nossa vida foram mudando, foram sendo trocadas, substituídas por outras crenças? Quem é que nunca acreditou no Papai Noel, por exemplo, quando era criança? Achava que era o velhinho que colocava os presentes lá debaixo da árvore na sala, ou no coelhinho da Páscoa. Achava que era aquele coelhinho que trazia a questão do renascimento, da prosperidade, colocava os ovinhos e escondia lá para a gente procurar. Para depois, quando a gente fosse mais adulto, né, mais velho, descobrisse que eram os nossos pais que traziam os presentes. Que era a nossa madrinha que trazia aquele ovinho e escondia para a gente procurar. Depois de um tempo, a gente para de acreditar nesse tipo de coisa. E quantas são as crenças que geram problemas e não são atualizadas? Né? Tem essas crenças que a gente teve quando criança, de acreditar no Papai Noel, de acreditar no Coelhinho da Páscoa. Muitas vezes a criança, quando descobre que não era o Papai Noel e eram os pais, ou era aquele padrinho ou madrinho, ou aquela tia querida que trazia os ovos, ficam alegres. Algumas crianças ficam bastante alegres quando descobrem que eram os pais que traziam o presente. O meu neto mesmo ficou muito alegre quando ele descobriu que era o pai dele que trazia os presentes, escondia e não o Papai Noel. Outras crianças se frustram, ficam bastante decepcionadas quando descobrem e quando perdem essa fantasia. E isso acontece ao longo de muitas crenças que nós vamos tendo durante a nossa vida. Depois nós nos tornamos adultos e contamos a história do Papai Noel, brincamos e falamos do coelhinho da Páscoa para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, depois para os nossos netos e para as crianças que a gente gosta de presentear. Porque também é importante cultivar essas mensagens de esperança e de amor que essas fantasias trazem. A gente acaba repetindo as crenças e os padrões da nossa família e da nossa cultura. Dentro desse raciocínio, quem de nós já não teve uma crença que mudou ao longo da vida? A partir de uma experiência significativa ou de algo algo que se repetia e que acontecia com uma certa constância dentro da sua família, dentro da sua cultura. Então, realmente, do que se trata a realidade? Para pensar sobre um pouquinho sobre isso, eu queria perguntar para vocês: quem de vocês já se magoou com uma pessoa? Quem já se frustrou com alguém? É uma experiência universal. Eu, você, todo mundo já se frustrou, já se magoou com uma pessoa. E quem já se surpreendeu com alguém? Alguém fez algo que você se surpreendeu de maneira super positiva e nossa, eu não esperava isso dessa pessoa. E por que a gente se surpreende e se frustra ou se magoa com as pessoas? Porque no fundo a gente não lida com as pessoas de verdade, a gente não lida com a realidade. Nós tratamos com as nossas fantasias a respeito das pessoas.
Nós temos fantasias e expectativas de como as pessoas deveriam ser ou deveriam agir, e aí a gente se frustra ou a gente se surpreende. Porque, na verdade, nós lidamos realmente com os nossos aprendizados internos, com as nossas crenças internas a respeito de como as pessoas deveriam ser ou como deveriam agir. Eu ouço continuamente de clientes, de amigas, de amigos, o quanto as pessoas deveriam ser verdadeiras, o quanto as pessoas deveriam ser mais sinceras, mais transparentes. Mas de verdade ninguém é verdadeiro, sincero. Ninguém é o tempo todo transparente ou completamente sincero a respeito de tudo dele ou de tudo da vida dele. Porque a gente aprende desde muito cedo a não se falar sobre certas coisas. Dentro da nossa família, a gente não fala daquele tio que bebia. Ou novamente daquela avó que fugiu com a pessoa que ela amava. Ou de alguém que se jogou no jogo, era viciado, lidava com drogas. Essas questões a gente joga para debaixo do tapete. A gente não fala dessas questões dentro da nossa família e a gente não fala das coisas que a gente se envergonha também. E das coisas que a gente não quer trazer a público. E é essa a substância da constelação. São esses os monstros debaixo da cama que ficam atuando dentro das famílias, criando os emaranhamentos. E é isso que a constelação traz à tona quando a gente coloca uma constelação. Seja essa constelação em grupo, trabalhando com pessoas, usando os representantes, e eu vou fazer um vídeo específico explicando exatamente como e ilustrando com os bonequinhos como é que acontece uma constelação. Quando a gente coloca esses representantes, quando a gente coloca pessoas que não te conhecem, não sabem da sua história, você vai lá para constelar um tema, fala pouquíssimas palavras a respeito desse tema, coloca essas pessoas que não te conhecem para representar o seu problema, representar a sua mãe ou representar o seu pai, e as dinâmicas vêm à tona. É essa substância que a gente trata, essas crenças e essas questões mal resolvidas que normalmente as famílias colocam debaixo do tapete, ou que o indivíduo também esconde. Os medos internos, aquelas coisas ocultas que a gente não tem coragem de falar nem pra gente mesmo. E essas dinâmicas a constelação traz à tona. É isso a substância do nosso trabalho como constelação. Outra reflexão que o Hellinger fez dentro do processo das constelações é de que ter a consciência leve ou ter a consciência pesada nada tem a ver com certo ou com errado. E eu vou dar um exemplo disso. Imagine que na sua família a situação financeira sempre foi desafiante, né? Que seus pais te criaram com bastante dificuldades, com muito sacrifício, você estudou, mas a sua infância não foi a mais abastada possível. E aí você se tornou adulto e hoje você tem uma condição financeira confortável. Você tem lá a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, mas os seus pais, por conta dos aprendizados, por conta das escolhas que eles fizeram ao longo da vida, estão numa situação financeira bastante difícil, bastante complicada. E você está numa situação financeira razoável. Não é uma situação financeira folgada, mas é uma situação financeira em que você pode dar algo de legal para os seus filhos, tem um certo conforto, você tem um padrão de vida razoável. Como é que você se sente em relação aos seus pais que estão passando por dificuldades financeiras? Normalmente, a grande maioria se sente muito mal. Então, a sua consciência estar leve ou estar pesada nada tem a ver com o certo e errado. Outro exemplo que acontece muito e que aparece muito nas constelações a respeito de saúde. Então, tem um indivíduo daquela família que tem uma saúde boa. Mas na família tem vários casos de câncer. Muitas pessoas já faleceram, tem pessoas doentes, pessoas que fazem tratamento e aquele indivíduo daquela família está saudável. Como é que esse indivíduo se sente a respeito da família dele? E como é que ele se sente a respeito da saúde dele? Ele se sente culpado. E é até curioso, já tive casos em que a pessoa teve saúde durante um período do tempo, né, infância, juventude, e aí, por exemplo, com 40 e poucos anos, fica com câncer também. E a família tem lá vários indivíduos que já morreram com câncer, que pessoas que têm câncer estão sob tratamento. É impressionante que essa pessoa descreve o problema, descreve a doença sorrindo.
porque no fundo a consciência dela tá leve, ela sente até um certo alívio de ter ficado doente, é totalmente inconsciente, não tem nada a ver, não é racional, mas o não verbal dela, a postura, a maneira como ela descreve o problema, mostra o quanto ela tá feliz em estar igual, estar de pé de igualdade, mesmo numa doença tão terrível. E em outras também acontece. E isso se mostra na constelação de maneira muito clara, o quanto para pertencer, para nos sentirmos igualados e nos sentirmos pertencentes ao nosso sistema, a gente acaba repetindo padrões de doença, padrão de problemas financeiros, problemas dentro dos relacionamentos, famílias que tiveram várias separações e esse indivíduo, essa mulher ou esse homem no futuro não consegue ter um bom relacionamento, acaba se separando, tem problemas, atrai, né? Eles dizem, eu tenho o dedo podre, eu só atraio gente que não presta. Aí você vai olhar a história familiar, o dedinho podre é igualzinho o pai que todo mundo julga, ou aquele avô. Ela só arruma pessoas que têm aquele padrão de comportamento que ela mesmo julga no pai. Ou aquele homem que arruma uma mulher que tem o comportamento que ele mais julga na mãe. Então é disso que se trata as constelações, dessas repetições e desses padrões de comportamentos inconscientes. Quando isso vem à tona, parece que traz um certo alívio, a pessoa se sente liberada, se sente como se tivesse tirado um grande peso das costas, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo, esse já está muito longo, com mais de 20 minutos, eu vou fazer vídeos explicando como que acontece mesmo a constelação. Como eu já falei lá atrás, eu vou montar, fazendo de uma maneira bem ilustrada, para trazer o que é realmente as constelações. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Deixem os seus feedbacks, por favor. Deem uma curtida, compartilhem o vídeo com as pessoas, que isso é muito importante. Grande beijo para vocês.